tudo bem? Aqui é o professor Leandro Crestani. E hoje nessa videoaula nós vamos tratar o tema o engenho de cana-de-açúcar. Em primeiro lugar, temos que entender que o açúcar e o álcool têm a mesma matéria-prima, a cana-de-açúcar. O tema da implantação dos engenhos de açúcar no Brasil tem como objetivo de introduzir noções sobre essa atividade econômica e o tipo de trabalho nela empregado, que nesse caso é a mão de obra escravizada, bem como apresentar o processo de transformação da cana em açúcar, fazendo relação entre o passado e o presente. A implantação dos engenhos de açúcar no Brasil foi um fator decisivo para que as relações entre indígenas e europeus se tornassem tensas e difíceis. O trabalho forçado dos indígenas nos engenhos favorecia apenas os interesses dos colonizadores. Os conflitos decorrentes da exploração do trabalho dos indígenas tiveram como consequência a migração de um grande número deles do litoral para o interior do território e a substituição de sua mão de obra nos engenhos pela mão de obra de escravizados trazidos da África. Com o plantio da cana-de-açúcar a partir de 1530, começou a distribuição de terras e a fixação de colonos no Brasil. Essa atividade agrícola baseava-se no tripé formado pelo latifúndio, pela monocultura, voltada para as exigências do mercado europeu e pelo trabalho escravo. Vamos entender esse tripé então. Necessitava do latifúndio, que é uma grande extensão de terra para produzir, a monocultura, ou seja, o Brasil só produziria um único produto, por isso mono, que era a cana-de-açúcar. E a forma de trabalho utilizada era o trabalho escravo. Num primeiro momento foi utilizado o trabalho indígena, mas os indígenas conseguiram escapar dessas condições e foram trazidos da África na condição de escravo africanos para trabalhar nesse processo. Esse sistema, denominado de plantation, perdurou por séculos e algumas dessas características estão presentes até hoje no Brasil. Essa é uma das causas das incansáveis lutas de trabalhadores rurais e de outros segmentos da sociedade pela reforma agrária. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Lá na página 42, nós temos o título, O Engenho de Cana-de-Açúcar. Você sabe de onde vem o açúcar que usamos diariamente? O que ele tem de semelhante com o álcool que abastece os automóveis? Eu acabei respondendo isso bem no comecinho da minha fala para vocês, ou seja, tanto o açúcar como o álcool, principalmente o álcool nesse contexto de pandemia, que nós estamos usando o álcool 70 para fazer as nossas higienizações contra o Covid-19, ele vem da cana-de-açúcar. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Acompanhe a leitura. Há cerca de 300 anos, a cana-de-açúcar era a principal fonte de riqueza do Brasil. Cidades como Olinda, Recife, ambas em Pernambuco, e Salvador, na Bahia, enriqueceram com a transformação da cana-de-açúcar feita em engenhos com o trabalho escravo. E aqui eu vou chamar a atenção para esse verbete, trabalho escravo. Trabalho forçado, realizado em condições desumanas e geralmente sem remuneração. Continuando a nossa leitura, em um engenho havia um ou mais moendas, a casa de fornalha, a casa de cobres e os galpões. Essas instalações eram usadas por trabalhadores escravizados e livres para produzir açúcar a partir da cana-de-açúcar. Depois de produzido, o açúcar era encaixotado, embarcado e vendido nos mercados europeus. O produto rendia grandes lucros
aos proprietários dos engenhos, chamados senhores de engenho, e aos comerciantes. Aqui ainda na página 42, nós temos o detalhe da gravura em cobre de Franz Prost, de 1674. Ali nós temos a seguinte descrição: os portugueses eram os proprietários dos engenhos na colônia. O açúcar feito nesses locais era mercadoria rara e muito valorizada na Europa, onde era vendido. Durante um período, o Brasil foi o maior produtor mundial de açúcar. Para vocês terem uma ideia de como que o açúcar era valioso, que havia testamentos que deixava para os seus netos, para o seu filho, 15 quilos de açúcar, 20 quilos de açúcar. O açúcar não era barato igual nós temos hoje, que poderia ser comprado no mercado. Era uma especiaria, era uma mercadoria rara nesse período e tinha um valor muito alto também. Nós temos que entender também quem eram esses senhores de engenho. Pode-se dizer que eram grandes latifundiários brasileiros, que possuíam plenos direitos que abrangiam os campos sociais, econômicos e políticos e que também controlavam a mão de obra escrava. Constituíam o topo da pirâmide da sociedade colonial. Esses senhores de engenho eram geralmente portugueses de nascimento, nobres das casas menores em Portugal, moradores no Brasil que possuíam posses e oportunidade de expandir as suas fortunas pessoais. Muitos haviam migrado para o Brasil para prestar favores ao rei, como sinal de lealdade. Eram dono das propriedades chamado de engenho de açúcar, local onde também viviam os escravos. Nós temos que entender que esses engenhos, eles eram constituídos da Casa Grande, onde viviam os seus senhores, a senzala, onde viviam todos os escravos que pertenciam a esses senhores, a moenda, conforme vocês conseguem observar, que era voltada à produção do açúcar, além do canavial, que é a própria plantação de cana. Historicamente falando, quem eram senhores de engenho equivale a dizer que eram os primeiros senhores do Brasil colonial, lembrando da possibilidade que eles tinham de ampliar a riqueza, já que eles tinham uma vinculação diretamente com o rei de Portugal. Caros alunos, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Qualquer dúvida, entre em contato e até mais!